motivo de grande honra retornar a esta casa. Para mim é motivo de alegria estar mais uma vez cooperando com essa igreja amada, noiva do Cordeiro. Sou grato a Deus pela vida do pastor Fabiano, pastor que preside esta casa. Muito obrigado pela permissão de estar neste altar. Eu agradeço a confiança. Quero agradecer a Deus pela vida do líder dos varões, agradecer a Deus pela vida do irmão Alessandro, que entrou em contato conosco, aos demais obreiros, louvar a Deus pela vida de alguns amigos que a gente está revendo, né? Estamos ali na cidade de Rio Verde, lideramos ali uma linda igreja que o Senhor nos concedeu os seus cuidados, e estamos lá desde o fim do ano passado, trabalhando na obra do Senhor. E é sempre honra a uma pessoa quando Deus concede a ela a liderança de sua casa. E eu sempre serei grato a Deus por esta oportunidade. Meus irmãos, antes que você se assente, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, irmão Emerson. É um amigo de uma data já um pouco longa, né? E nós sempre conversamos em um grupo que temos, né? Um grupo de teólogos, debatedores, e às vezes nós conversamos acerca de alguns textos sagrados e aonde a gente entra em um senso acerca da Escritura. E é bom que enriquece. O que eu não sei, eu aprendo com ele. E o que ele não sabe, ele aprende comigo. E assim nós crescemos em graça e em conhecimento. Meus irmãos, o livro do Gênesis, capítulo de número 45. Gênesis, capítulo de número 45. Versículo 1 a seguir. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e, na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: fazei sair todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram. E a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar a resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para a terra do Egito. Somente até aí. Podei vos assentar na permissão do pastor da igreja.
Meus irmãos, o texto, ora lido, que nós encontramos no capítulo 45 do livro do Gênesis, é uma parte de uma história bem conhecida. Nós sabemos que José é um dos filhos de Jacó. E este José é um jovem que Deus decidiu usá-lo para trazer para a sua nação grande livramento. José, ele cresce, nasce da esposa amada do seu pai Jacó. Um belo dia, os anos vão se passando, o tempo passa, os dias passam, e José tem muito amor, Jacó tem muito amor por José, pois é o filho que ele tem da sua amada esposa. Pastor, mas José, ele tem irmãos mais velhos. Sim, ele tem Rúben, tem Simeão, tem Levi, tem Judá, Isacar, Zebulon, Naftali, Dan. Ele tem os irmãos mais velhos. Porém, ele é o amado pelo motivo de que ele é filho da esposa amada de Jacó. Ele tinha um apreço por José. E no meio deste tempo que José vai crescendo, sendo cuidado pelo pai, José vai receber de Jacó uma responsabilidade. O que é? Ele precisa trazer a segurança dos seus irmãos. Deus tem um plano sobre a vida de José, que irá se cumprir. Porém, Jacó também tem algum. E qual é? Você vai ser aqueles que vão cuidar, aquele que vai cuidar dos seus irmãos. Sendo mais novo, exatamente. Eles tinham um costume de época. Perceba que eles estão próximos à terra do Egito. E a história egípcia registra que os pais da época, em todas as regiões, tinha costume de colocar a responsabilidade no filho mais novo para trazer cuidados e noticiários dos irmãos mais velhos. E para Jacó colocar de forma registrada no seu filho, ele dá a ele uma túnica de várias cores. Dando a ele uma túnica de várias cores, isto enciuma um pouco o pai. Enciuma um pouco os seus irmãos, melhor dizendo. Enciuma porque Jacó, ele se dispõe a demonstrar um amor maior por José. O motivo primeiro é que ele é filho de a esposa amada de Jacó. O segundo motivo, ele é o mais novo, ele é o que fica em casa, ele é o que fica com o pai. Os demais irmãos já são crescidos, já são homens maduros, já são homens velhos, são pastores de ovelhas, e fica impossibilitado para Jacó passar o afeto de carinho a todos os filhos, como ele passa para José, porque José é pequeno e está nos seus braços. Mas o filho mais velho já é grande, já está pastoreando ovelhas. Então, ele amava todos os seus filhos, mas a dedicação ao carinho é por causa da criança, pelo motivo de ser mais nova. Então, é natural você dar uma atenção a mais, até porque uma criança, talvez, ela não faz aquilo que deve. Ela não tem uma mentalidade de uma pessoa madura. Então é natural, às vezes, os pais ter um cuidado um pouco a mais com o filho pequeno.
Só que os irmãos dele não estão entendendo esta dedicação, por esses dois motivos. Então os anos se passam. Deus agora entra na história e escolhe José, para que José, e por seu intermédio, Deus livra o seu povo de uma fome que virá futuramente. O tempo passa e Deus vai falar com José através de dois sonhos. E ele fica tão alegre, mas não entende um pouco o motivo de que sonho era aquele. Chega até os seus irmãos e diz assim: ora, tive um sonho tão engraçado, diferente. Sonhei que eu estava com um cesto, com feixes, melhor dizendo, de trigo nas mãos. E vocês bem estavam, mas de repente ele voou. E o de vocês também. E eu vi quando tudo aquilo começou a se curvar diante do meu. Ele vê aquela visão e conta na sua inocência. José não tem nada de falar demais. José não tem nada de noticiários demais que os irmãos fazem de errado ou certo e passa para o seu pai. Não, é uma responsabilidade que o pai deu a ele. Ele precisa passar a notícia do que os seus irmãos fazem. É uma obrigação que ele tem. Então ele vai passar. Ora, o tempo passa. Os irmãos dele começam a odiá-lo. Começam a deixá-lo de lado. De repente Deus visita José de novo e lhe dá um segundo sonho. E o segundo sonho ele vê que o sol e a lua e 11 estrelas se curvam diante dele. Ele não entende a visão. Ele precisa procurar a revelação, o motivo dele estar sonhando um sonho que não é natural a qualquer pessoa. Então ele chega até o seu pai, junta toda a sua família num dia de manhã, por exemplo, na hora do café da manhã, e diz assim: sonhei outro sonho. E este sonho, sol e lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Eles não entendem. José também não. Qual o motivo da visão? Qual o motivo do sonho? Ele não consegue interpretar. Ele não busca saber o porquê daquilo. Quando ele passa a mensagem à sua família, a Bíblia diz que Jacó fala assim para ele: por acaso você há de reinar sobre nós? Seu pai, sua mãe, seus irmãos? José não responde nada. E diz a Bíblia que Jacó fica com aquilo guardado em seu coração. Por que ele fica com aquilo guardado? Porque ele sabe que Deus tem costume de escolher os menores. Deus tem costume de pegar os pequenos. Prova disso, ele mesmo. Deus chega até a sua mãe e diz assim: há 2 nações no seu ventre, porém o maior servirá ao menor. Ele é exemplo próprio de que ele, sendo o menor na casa do pai dele, recebeu a bênção do seu pai Isaac. Ele sabe que essas coisas podem acontecer e se repetir. Então ele guarda aquilo no coração e fica pensativo: será que Deus vai repetir a mesma história? E ele sabe que Deus pode fazer isso. Ele guarda o sonho de José no seu coração. Mas há uma divergência aqui. Qual divergência é essa? É que os sonhos não se batem. Por quê? Porque o primeiro sonho, ele vê o feixe dele e a dos seus irmãos se curvando, mas não tem nenhum outro feixe simbolizando mãe e pai. Só no segundo sonho. Deus não está mostrando os 2 sonhos. Deus está mostrando um só. Então por que em um
um sonho, está faltando uma parte do outro. É isso que ele precisava entender o porquê. Perceba que quando ele chega no Egito e o tempo passa, ele vai revelar algo a um padeiro. O padeiro sonha um sonho, o copeiro sonha sonhos. Ele revela, ele demonstra. O faraó sonha 2 sonhos, mas são iguais. José diz assim: você sonhou que 7 espigas magras e 7 espigas gordas. As magras engoliram as gordas. Depois 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As magras engoliram as gordas. Porém, o sonho é o mesmo. Ele sabe agora que o sonho é o mesmo, mesmo que seja demonstrado em 2 formatos, assim como foi demonstrado a Faraó. Ele deveria entender que um sonho e outro existe alguma coisa errada no meio, porque no sonho de um está faltando o simbolismo do sol e da lua, como ele viu na primeira visão. Só que ele não dá conta disso. O tempo passa. O tempo passa. Uma ira se acende no coração dos seus irmãos. Mas seus irmãos não podem fazer nada contra José. Por quê? Porque ele está perto do pai. E você sabe que quem está perto do pai tem segurança máxima. Você sabe que quem está perto do pai está guardado debaixo das asas do Altíssimo. O pai me protege dos inimigos. O pai me protege dos invejosos. O pai me protege dos dardos. O pai me protege das calúnias. O pai me protege das flechas. Enquanto você estiver perto do pai, você terá proteção contínua. Mas se vier 11.000 inimigos, não tem problema. 1.000 vai cair de um lado e 10.000 à direita. Não será atingido. Nem o sol pode te molestar de dia, e nem a lua de noite. Então o pai dava proteção a ele. Até que chega um dia que se José, amado do pai, que tem agora uma responsabilidade de passar a mensagem dos seus irmãos ao seu pai, recebe uma responsabilidade. O que é? Eu quero que você vá a uma cidade, José. Eu quero que você vá a uma cidade. O capítulo 37, a partir do versículo 12, conta parte dessa história. E ele ordena José: eu quero que você vá. Eu quero que você vá até próximo de Siquém. Eu quero que você vá próximo de Siquém. Por quê? Porque os seus irmãos estão apacentando ovelhas ali. O versículo de número 13 diz assim: então Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos a Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Ele recebeu a ordem na hora. Eu vou até lá. Eu vou até Siquém. Mas por que o seu pai está preocupado e quer que ele vá imediatamente a Siquém? Porque ele sabe que os seus irmãos correm perigo devido a uma filha que Jacó teve, e que ela foi abusada ali pelo filho do rei naquela cidade. Ele sabe que os seus filhos traíram aquele povo, dizendo assim: nós deixamos a nossa irmã se casar com seu filho, porém temos uma aliança. Vocês vão circuncidar como nós. E depois de todos os homens serem circuncidados, passaram 3 dias. Os filhos de Jacó
agora volta à cidade e mata todos os homens, porque querem vingar o abuso de sua irmã. Então o tempo passa, mas eles sabem que aquela cidade é um perigo para eles, porque eles sabem que se eles forem reconhecidos ali, pode haver vingança. Então eles têm medo. Então Jacó chama José e diz: vai até lá, eu estou preocupado com seus irmãos. Pode ser, não estou dizendo que a Bíblia diz, imaginação nossa, imaginação minha. Pode ser que Jacó envia José lá por este motivo de preocupação, porque havia este perigo deles quererem se vingar dos seus filhos. Então José é enviado. E qual era a ordem? Você vai, José, até a cidade de Siquém. O plano do sonho, Deus está prestes a realizar. E Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Porém, a gente precisa entender uma coisa: eu não posso quebrar linhas e ordenanças do Pai, porque eu posso até chegar lá, porém pagarei um preço maior. José vai viver tudo aquilo que ele sonhou, mas para ele viver tudo aquilo que ele sonhou, ele vai passar por um caminho que ele não precisava. A ordem do pai era: José, vai até Siquém. Pastor, por que você está dizendo isso? Por acaso os sonhos não são o mesmo, porque o pai e a mãe, as 11 estrelas, os irmãos não são sua família? Sim, eu acredito que as 11 estrelas são seus irmãos, mas eu não posso concordar que o pai e a lua seja o pai e a mãe dele. Não, eu não sou o dono da verdade. Eu sei que a maioria pode ensinar isso, eu não estou aqui desconstruindo uma regra teológica, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te chamando para fazer uma analisação do texto. Perceba, se o pai e a mãe dele é mostrado que está se curvando diante dele, Deus está quebrando uma regra, porque pai e mãe não se curvam perante filho. Até porque o primeiro mandamento com promessa é: se o filho obedece e honra a mãe, para que ele tenha prolongação de vida na terra. Então, se Deus mostra pai e mãe se curvando diante de um filho, Ele está quebrando uma regra dele. E Deus é imutável. Tem alguma coisa errada que não me deixe acreditar que o sol e a lua sejam seu pai e sua mãe. Eu sei que às vezes, quando a gente vai estudar sobre parousia, sobre revelação, sobre o livro do Apocalipse, quando a gente lê o livro de Apocalipse, capítulo número 12, João vai dizer assim: eu vi no meio do céu uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Para nossa e para algumas interpretações, a mulher estava grávida para dar à luz e fugiu para o deserto. Nós entendemos que aquela mulher é o simbolismo completo de Israel andando no deserto quando saiu do Egito. Para quê? Para entrar na terra que mana leite e mel. Por que ela está grávida? Porque Israel vai gerar o Messias. A criança que está na barriga daquela mulher é o Messias, e a mulher é Israel. Então nós entendemos às vezes, e eu posso até concordar que aquela mulher é Israel, mas eu não posso pegar o sonho de José para trazer a interpretação para aquele texto e dizer: tá vendo? Esta mulher tem um sol, está vestido de sol e tem uma lua e 12 estrelas. É o sonho de José, porque é Israel, porque é deles que saíram o Messias. É verdade, eu posso até aceitar a mulher sendo Israel no deserto. Eu posso até aceitar a mulher sendo Israel no deserto. Mas eu não posso concordar que o sol e lua possa ser mãe e pai. Por quê? Porque depois José vai se casar. E ele se casa
com uma mulher no Egito, que é filha do sacerdote Dion, que quer dizer cidade do Deus Sol. Você sabe que no Egito tem o Alto e Baixo Egito, aonde moram os ricos e aonde moram os pobres. O que José está vendo é o Sol e a Lua, é o governo do Alto e do Baixo Egito. E as estrelas, sim, são os seus irmãos. Mas ele não consegue entender a visão e deixa o tempo passar, até que ele é enviado a Siquém. Quando ele chega até Siquém, ele vê que os seus irmãos não estão ali. Redobra a sua atenção nisso. Seus irmãos não estão ali. E ele encontra um homem. Ele encontra um homem. A Bíblia diz: um homem lhe informou. Outros textos, outras formas de interpretação, dependendo da Bíblia que você lê, a Bíblia diz: um estranho chega em José e diz que ouviu falar que eles foram para Dotã. Eu entendo que algo tentador está no ouvido de José, dizendo: rompe a linha que o pai te ordenou. Porque a ordem era: você vai até Siquém. Ele chega em Siquém, meus irmãos não estão aqui. Qual era, imagina comigo, qual o que José deveria ter feito? Eu vou voltar até Jacó, meu pai, e dizer para ele: pai, meus irmãos não estão lá. Ouvi dizer que eles estão em Dotã. Então automaticamente o pai ia dizer: vai até Dotã então. Mas quando eu rompo a linha do mandamento do pai e eu quebro a regra daquela linha para frente, eu estou sozinho. Porque a ordem é: você vai até Siquém, José. Não, ele rompe a linha e vai até Dotã. Chega lá, eles encontram seus irmãos. Qual a responsabilidade da proteção do pai? Até Siquém. Dali para frente, ele está andando sozinho. Por quê? Porque ouviu voz de estranho. Quando eu deixo o conselho do pai para ouvir vozes estranhas, eu estou rompendo limites e estou saindo debaixo da proteção do pai. Ele sai e chega até os seus irmãos. Os seus irmãos já vêm de longe, porque a túnica revelava quem ele era. E diziam: lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Mas um dos seus irmãos disse assim: não faça isso não. Vamos fazer melhor, vamos jogar ele dentro de um calabouço. Pegaram José, jogaram ele em um calabouço. Vamos deixar aí para ela morrer. Passado um tempo, um dos seus irmãos pensa: não vamos fazer isso não. Ao invés dele morrer, porque ele é nosso sangue, é nossa carne, vamos pegá-lo e vamos vendê-lo, porque aqui é caminho dos mercadores midianitas que vão para o Egito. Tiram José do poço e vendem ele por troca de moedas. José está caminhando para o propósito de forma errada. Porque quando Deus te promete algo, fica tranquilo, Ele traz até na sua mão. Mas como ele tinha rompido a linha e estava agora longe da presença do pai, ele começou a ser um simples comércio na mão dos outros. Quando eu me afasto do pai, eu não tenho valor mais. Agora eu passo a ser vendido. José agora está de mão em mão. José agora é como se fosse um objeto. Ele é vendido na mão de uns e de outros. Toda vez que eu rompo o limite, eu passo a ser só uma mercadoria. Louvado seja Deus. Quando eu rompo o limite, eu passo a ser só um produto, aonde podem abusar da minha inocência. Quando eu rompo limites, eu já não tenho mais valor.
Quando eu rompo limites, eu não consigo mais ter aquela produtividade nas mãos do Pai. Eu agora sou uma mercadoria na mão do A e na mão do B. José agora é só um produto. Ele poderia ter voltado, mas não, vou ultrapassar o limite do mandamento. José é entregue, é vendido. Quando chega no Egito, ele é preso. Revela o sonho do copeiro, revela o sonho do padeiro. Que coisa extraordinária. Alguém conta um sonho para ele, ele já revela. Que bom, José, mas tem alguma coisa errada com a sua caminhada, porque você revela o sonho de todo mundo, só não revelou o seu. Você sabe o sonho dos outros, mas não sabe o seu. Você sabe aconselhar pessoas para caminho certo, mas não sabe fazer uma produtividade para si mesmo. José sabe aconselhar, José sabe pôr todo mundo no caminho, mas não sabe pôr ele. Ele não consegue se encontrar. Todo mundo perdido ele põe no caminho, só ele que não. Revela o sonho dos outros, mas não consegue discernir o dele. Por quê? Porque a distância do Pai me tira os discernimentos. A distância que ele tem agora, ele não consegue enxergar. José, os anos se passam. Alguém comenta com o faraó. Na prisão tem alguém que revela sonhos. Eu contei para ele, ele me disse que o Senhor me restauraria ao seu lado. E 3 dias depois, eis-me aqui. Eu estou sendo copeiro do rei. Se lembraram dele? Chama José. José agora é levado perante o faraó. Fique tranquilo, faraó. Não pasme teu coração. Os 2 sonhos que você tem é o mesmo. Vai haver 7 anos de pura fartura no Egito. Mas 7 anos depois, fique tranquilo. Você vai vir uma sequidão enorme. Mas se você pegar e fazer celeiros e guardar comida, você vai alimentar todo o Egito. É um homem sábio que aconselha todo mundo, mas não sabe usar as palavras para ele. Ele discerne a visão daquele homem, do faraó. Como pode ter um homem de tal forma? Como pode ter um homem que tem o Espírito de Deus? Vou tirar o meu anel, José, você está demais. Só que José está longe do pai. José ganha um anel, só que o anel não traz a presença do pai de volta. José ganha roupas finas, de linho fino do Egito, mas não ganha a presença do pai de volta. José é levado a um trono, somente abaixo do trono do faraó, só que o trono não trouxe o pai de volta. José ganha um cetro, e faraó diz a ele assim: este anel aqui eu vou colocar no seu dedo, e este cetro aqui eu vou colocar na sua mão, e ninguém levanta a mão ou levanta o pé para dar um passo só, sem que você não ordene. José é um homem poderoso agora, só que não tem a presença do pai mais perto, porque desde quando ele rompeu o limite, ele ganhou tudo, mas perdeu a presença do pai dele. A gente romantiza José dizendo: coitado de José, é um homem que foi vendido. Não, ele rompeu a obediência. E quem rompe a obediência passa a ser produto, passa a ser escravo, passa a ser qualquer coisa no mundo egípcio. Deus ia levar o governo do alto e baixo Egito na mão de José, mas ele quis chegar lá pelos seus próprios pés. Quando eu rompo limites, eu estou traçando um problema na minha história. Ele chega no Egito, ele ganha o governo, ele agora é governador do Egito, e o faraó trata ele tão bem
Faraó põe um colar da deusa Osíris nele. E ele não se sente mal que as divindades da vida dele estão sendo trocadas. Coloca agora uma coroa na cabeça de José, um cetro, uma carruagem nas mãos de José. E a Bíblia diz que agora ele é apresentado para todo o Egito. Faraó coloca ele na carruagem e anda com ele na rua, apresentando e dizendo ao povo: este homem aqui é a voz de todo o Egito agora. Que coisa extraordinária. Parabéns para você, José. É tudo o que você sonhou. Mas cadê o pai? Ele esqueceu tanto das coisas que ele recebeu, que ele casa com uma mulher por nome Asenate. E nasce do casamento um filho por nome Manassés. E ele diz assim: o nome dessa criança é Manassés agora. Por que Manassés? Porque eu me esqueci da casa do meu pai. Ele está tão distante da presença do pai, que tudo que ele pega, ele simboliza a distância da presença do pai. Ele vai distanciando ainda mais a cada dia, a cada dia, a cada dia. Quem olha para José agora é um homem extraordinário, no trono do Egito, com o cetro, ordenando o que pode e o que não pode fazer, construindo armazéns, juntando alimentos, e tudo fica a maravilhas. Até que o faraó chega até ele e diz assim: você agora é tão extraordinário que eu vou até trocar seu nome. Você não vai ter nem o nome da casa que você recebeu na casa do teu pai agora. Seu nome agora vai ser o nome egípcio. Seu nome agora vai ser Zafenate Paneia. Quando eu distancio do pai, eu vou trocando a minha identidade. Aquela túnica de honra que o pai me deu, eu não tenho. Eu agora estou distante do pai, porque todos os meus ornamentos agora são presenteados pelo faraó. E eu não sei mais quem é o pai na minha vida. A Bíblia diz que impôs o faraó o nome dele, Zafenate Paneia. Não colocou, não ofereceu. Eu vou impor em você. Sabe o que é isso? E mesmo que você queira, José, você não vai se chamar José. Você vai usar o nome que eu der. Eu impus em você este nome. Então ninguém podia chamar ele de José. Até que um dia ele está no trono e chega os seus irmãos. Chegam os seus irmãos até ele para comprar comida. E a Bíblia diz que os seus irmãos não o reconheceram. Posso te fazer uma pergunta? Quem é você até hoje? Porque talvez ninguém te reconhece mais. Você agora não é mais o José. Você agora trocou. Você não é a mesma pessoa. Você mudou. As coisas aconteceram de formas ruins e drásticas. Te causou lágrimas, te causou dor. Mas por motivo disso, você deixou agora quem você é. Você passou a ser outra pessoa. Você esqueceu da casa do pai. Você esqueceu de onde você veio. Você tem intenção de quem você é ainda. José não é mais a mesma pessoa. O nome dele agora é outro. Ninguém reconhece ele mais. Ninguém sabe quem ele é. A Bíblia diz que José o reconheceu aos seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. Porque quando eu mudo, quando eu me transfiguro, as pessoas não sabem mais quem eu sou. Eu posso saber quem são as pessoas, mas as pessoas não sabem mais quem eu sou, porque eu virei outra pessoa. As minhas atitudes são outras, as minhas obras são outras, e eu esqueço de quem eu sou de verdade. E a Bíblia diz que José se indaga tanto com a presença dos seus irmãos que ele corre. Ele corre
entra para dentro do seu quarto e chora tão alto, tão alto, tão alto, que todo o Egito ouve as lágrimas de José, que se transfigurou em Zavenate Paneia. Aquelas dores que ele passou lá, ele começa a tirar para fora. Ele começa a chorar em lágrimas. Ele não é mais o mesmo, mas ele chora de tristeza ao rever os seus irmãos. E a dor ainda é maior, porque todos olham para ele, mas não sabem quem ele é. Porque a dor não é a gente olhar, não é a gente perceber que quando a gente olha, a pessoa passa direto e fala, fez que nem me conheceu. Talvez, não é que a pessoa desfez, talvez é que você não é mais a mesma pessoa. Talvez você não é mais aquele fiel. Talvez você não é mais aquele crente como era. Talvez você não é mais a mesma pessoa. Até que chega um ponto que José chora tanto lá no seu quarto, que ele volta aos seus irmãos. Eu sou José, você conhece a história, que vocês venderam para o Egito. Só que todo mundo é proibido falar José. Ninguém pode chamar ele pelo seu nome verdadeiro, porque o faraó colocou nele o nome de Zavenate Paneia. Ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe mais de onde veio. Os anos se passaram, ele é outra pessoa, ele transfigurou em outra pessoa. O meu pai ainda está vivo? Sim. Então, busque-o. E Jacó é buscado. Eu imagino aquele senhor de idade, barbudo, com um cajadinho nas mãos, andando devagar e entrando no palácio. Ora, Jacó, quando você entrar lá, não se esqueça, o nome dele é Zavenate Paneia. Não, eu não tenho um filho com esse nome. Eu não coloquei um filho com esse nome. Este nome não é dele. Como é que é o nome do seu filho? É José, está aqui no Egito. Não, aqui não tem nenhum José. O que tem aqui é Zavenate Paneia. Não é Zavenate Paneia, este não é meu filho. O meu filho é José. E eu fiquei sabendo que ele está aqui. E a saudade de rever o filho de volta começa a indagar ainda mais do coração de Jacó, até que ele entra para dentro do palácio gritando: José, onde você está? José, aonde você está? E José começa a desfazer, a se reconstruir de volta quem ele é de verdade. Ele tira a sua coroa, ele tira o seu colar, ele solta o cetro, porque ninguém mais chamou ele de José. Mas quando a presença do pai chegou, ele ouviu quem é ele de volta. Ele ouviu o pai dizendo e chamando ele pelo nome: você não é Zavenate Paneia, você é José, meu filho. Hoje ele está te dizendo: você não é essa pessoa que você se transformou. Irmão, sabe por que eu estou dizendo isso hoje? Porque Deus, antes dele transmitir, ele faz a gente talvez viver aquilo. E eu confesso à igreja que eu também vivi isso. Pela permissão do pastor, fique de pé. Teve um tempo que eu estudei tanto. E às vezes eu tinha tantos compromissos na semana. Quantas agendas na semana, de segunda a domingo, que eu me perdi. Que eu não dobrava o joelho para orar, para pregar. Eu não estudava um texto. Não, eu já ia para o culto. Dependendo de como era a igreja, eu sabia o sermão que eu pregava. Até que um dia eu ouvi ele falando ao meu coração:
você não é esse mais. Até que um dia ele falou na minha alma: eu não te conheço, você se transformou em uma outra pessoa. Passa o tempo que a gente às vezes acostuma tanto, que a gente acha que a gente é autossuficiente, e a gente se transfigura em uma pessoa que a gente não é. E eu era só um palestrante de igreja. Não. Eu não era um porta-voz de Deus, porque eu não consultava ele para saber o que ele queria falar para ela. Eu era só um profissional de altar. Até que eu ouvi ele falar na minha alma um dia: você se transformou em uma outra pessoa. Mas a graça de Deus é tão grande que ele veio nesse culto hoje para te dizer: eu vim aqui te chamar você pelo seu nome. Você não é aquela pessoa. Você não é a pessoa que as coisas te transformaram. Você não é aquela pessoa que as dificuldades fez você mudar. Não, você não é esse. Você não é Zavenate Paneia, a coroa, o cajado, o anel, a vestimenta. O trono não pode mudar quem você é, José. Você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa. Eu imagino o pai gritando da porta, dizendo: José, onde você está? Até que José sai correndo, arrancando tudo aquilo que o faraó deu a ele, e dizendo: eu estou aqui, meu pai. Eu ainda sou o José. A presença do pai é a única que me pode fazer enxergar quem eu sou de verdade. Escute, eu quero só fazer 2 perguntas aqui, para mim devolver o microfone a quem é de direito. A primeira é: talvez você não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador até hoje. Talvez você não conheceu esse Deus que cuida de você. E os caminhos tortuosos que a gente caminha leva a gente a quedas, a fracassos. Mas independente, Ele está te chamando hoje para dizer: eu quero ser seu pai, porque eu te conheço e te chamo pelo nome. Quero fazer a primeira pergunta: tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Se tiver, levante a mão como um sinal que você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Tem alguém que deseja?